Qual é a resolução da sua percepção? Meu nome é Bruno Andante, psicólogo, pesquisador e professor, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como a gente pode ver, ouvir, perceber com mais clareza e mais vivacidade, sobre como a gente pode explorar o pleno potencial dos nossos sentidos internos e externos e como isso pode enriquecer significativamente a nossa experiência de vida. A nossa percepção normal é muito limitada. Ela é, em geral, bastante condicionada pelo passado, através da memória, através dos pensamentos, dos conceitos e dos preconceitos, dos nomes que nós damos para as coisas e que muitas vezes meio que substituem as coisas em si. Então, por exemplo, você caminha por uma rua e vê uma árvore. Aquilo que você vê inicialmente como árvore, em geral não corresponde nem a 1% do que há para ser visto. Existe um conceito pronto de árvore e existe com isso um senso de que aquilo já é conhecido, que não é nada de novo. Você já olhou 1000 vezes, então para que olhar mais uma vez? Mas cada árvore é diferente da outra, cada árvore é única. E qual foi a última vez que a gente de fato olhou, realmente? Isso é importante porque esse vídeo não é sobre árvores, esse vídeo é sobre a vida. É sobre a nossa relação com tudo que nos rodeia, com as paisagens, com as pessoas, com as situações. E quando eu digo as pessoas, isso inclui também a pessoa que a gente vê no espelho todos os dias. E esse condicionamento do qual eu falei não é só com a visão, e na verdade nem é só com a percepção sensorial, ele é com toda a nossa percepção. Inclusive a nossa percepção uns dos outros, de nós mesmos, do que está acontecendo na nossa mente, no nosso corpo a cada momento. E esse conjunto de condicionamentos que limitam tanto a nossa percepção é, sem dúvida, um dos maiores motivos de conflito e de sofrimento na nossa vida. É como se a gente olhasse o mundo através de uma câmera com uma resolução muito baixa. As coisas não são muito nítidas. Vários detalhes passam despercebidos. E a gente, em geral, nem percebe que isso está acontecendo, porque não tem muito bem uma base de comparação. Porque sempre foi assim, ou ao menos desde que a gente se lembre. Eu lembro quando eu comecei a me preocupar mais com isso, anos atrás, quando eu notei várias vezes que eu caminhava muitas vezes pelas ruas da cidade, olhando 99% do tempo para o chão, completamente absorvido nos meus próprios pensamentos, sem perceber, praticamente sem perceber o ambiente ao meu redor. Ou então, por exemplo, quando eu ia almoçar, e aí tinha lá um belo prato de comida, e de repente, alguns minutos depois, e já acabou? E aí, com uma certa tristeza, eu percebia que eu passei o meu almoço inteiro pensando sobre algum problema por resolver, algum assunto pendente, e eu praticamente não senti o sabor da comida. Enfim, esses são só alguns exemplos de como essa ênfase nesse trabalho mental, nos pensamentos constantes, nos conceitos, subtrai a nossa atenção de uma dimensão da nossa experiência que é muito importante, que é a da percepção em si. E aí eu dei alguns exemplos só da percepção sensorial, mas claro que é muito além disso, como eu já falei. E aí, quando você começa a tentar reverter isso e prestar mais atenção aos detalhes que normalmente passam despercebidos, você já começa naturalmente, pouco a pouco, a aumentar a resolução dessa câmera, da sua percepção. Você vai ajustando as configurações dos seus sentidos externos e internos até você poder ter talvez uma percepção em modo HD, em alta definição. E isso significa uma melhoria muito significativa na nossa experiência de vida. Uma dessas melhorias vem do fato de que perceber em mais detalhes, olhar e ouvir mais ativamente, sentir mais claramente, desperta em você uma qualidade de atenção, de presença, de consciência do aqui e agora. Então, prestar atenção nas pequenas coisas, nas sutilezas das formas,
das cores, das texturas, dos sons, cheiros, sabores, das emoções que nos atravessam momento a momento, das imagens que passam pela nossa mente. Enfim, só prestar atenção, poder perceber a princípio sem tentar controlar, sem tentar analisar, sem pensar tanto sobre aquilo, já te liberta um pouco do pensamento compulsivo e te traz para o momento presente, entre aspas. Você nunca sai do momento presente, mas você pode estar mais ancorado, com a sua atenção mais ancorada no presente. E quando você permanece mais presente, tudo parece mais vivo, mais vibrante. Você está percebendo tudo acontecendo em tempo real e está percebendo em detalhes, está percebendo com uma alta resolução, com uma qualidade boa nessa câmera, através da qual você está vendo o mundo externo e o interno. Mas para isso poder acontecer, a gente precisa estar um passo antes desse pensamento quase que automático que rotula, que classifica, que cria e cristaliza uma imagem mental das coisas e que às vezes substitui as coisas em si na nossa experiência. A gente precisa suspender um pouco esse senso de isso eu já conheço, que tantas vezes emerge quando a gente está diante de uma paisagem, de uma situação, de uma pessoa. Ou seja, em outras palavras, a gente precisa praticar olhar mais para o território em si e menos para o mapa, para o nosso mapa mental do mundo. Isso significa também olhar por um olhar mais fresco, como se fosse uma criança mesmo, como se a gente voltasse a ser criança por um momento, ou resgatasse essa qualidade que elas têm de atenção plena ao momento, de curiosidade, de uma vontade sincera de ver, de ouvir, de entender o que está acontecendo. No Zen se fala muito em mente de principiante, no melhor sentido possível, que é justamente aquela mente que está aberta para a eterna novidade da vida, que não está embotada de conceitos e de preconceitos, que não está entulhada já com o passado, com todos os condicionamentos do passado. Ou seja, é uma mente que pode aprender, continuar aprendendo sempre. Então, você pode experimentar isso aqui e agora, por exemplo. Se você enxerga, experimenta simplesmente olhar ao redor, só por alguns segundos. Olhar ao redor e tentar perceber todos os detalhes que você não vinha percebendo antes. Mesmo aqueles que a princípio parecem insignificantes, esses são os mais importantes nesse momento. Em algum momento você pode experimentar fechar também os olhos e só ouvir, saborear todos os sons que alcançam os seus ouvidos. Simplesmente escutar. Ou então você pode experimentar também sentir as sensações no seu corpo. Quais as sensações que nesse momento te dizem que existe um corpo? Então, enfim, é interessante fazer esses pequenos exercícios algumas vezes durante o dia, até que pouco a pouco já você não precisa exercitar, se torne simplesmente natural. Então, a princípio você pode, enquanto caminhar pela rua, experimentar de fato olhar bem, mesmo que seja uma rua conhecida, aliás, especialmente se já é uma rua conhecida. Experimenta olhar bem, ouvir bem, explorar outras perspectivas, olhar por ângulos que normalmente você não olha. Você pode se surpreender. Experimenta olhar para cima, olhar para baixo. Só cuidado com o trânsito e com os outros pedestres, eu falo por experiência própria. Enfim, e se você puder também ir para um lugar de mais natureza de quando em quando, é especialmente propício. Observa os detalhes, observa as cores, as formas das folhas, como cada uma é diferente da outra, as pedrinhas no chão são diferentes umas das outras. Normalmente a nossa percepção ela é meio borrada, digamos assim. Você olha para a floresta e você vê uma coisa verde aqui, aqui é meio marrom. Claro que eu estou simplificando um pouco, mas é isso, é como se fosse uma resolução muito baixa
E aí, à medida que você começa a olhar e aprofundar cada vez mais o seu olhar e o seu perceber em geral, não só através da visão, você começa a desvelar esses detalhes, a resolução vai se tornando cada vez melhor. Enfim, eu gosto dessas meditações mais sensoriais porque elas são muito simples e muito poderosas. E também são acessíveis para todo mundo, porque você não precisa ficar de olho fechado, sentado em silêncio. São meditações mais ativas, digamos assim. A sua mente tem uma tarefa que é perceber os detalhes que normalmente não são percebidos. É como uma brincadeira, é mais lúdico. Experimenta caminhar durante um dia inteiro fazendo isso, observando os pequenos detalhes. Experimenta ver como a sua percepção pode ir se ampliando pouco a pouco, e é como se você tivesse em algum momento quase que despertando de um sonho, como se por muitos anos você estivesse olhando o mundo através daquela câmera muito ruim e de repente você percebesse que você tem uma câmera maravilhosa à sua disposição. Você só precisa usar mais ela. Enfim, que a gente possa ter uma consciência em modo HD, em alta definição, e com certeza o filme da nossa vida vai ser muito mais lindo e muito mais divertido. Bom, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal aí para acompanhar as atualizações. Comentários são sempre muito bem-vindos também. Pode compartilhar aí as suas experiências e reflexões, vai ser um prazer ler e responder. E tem os links aí embaixo também para o meu site, para a página do Facebook, se você quiser acompanhar mais de perto o trabalho que eu venho fazendo. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.